Em quinto lugar, eu vou colocar o Vampeta, porque embora o Vampeta ele pareça estar sempre na brincadeira, ser o cara da resenha, o cara que conta as histórias, o Vampeta ele sabe muito de futebol. Ele tem um entendimento muito grande do assunto. Tanto é que ele jogou com muitos craques, então se tem alguém que entende de futebol no Brasil, é o Vampeta, tanto dentro quanto fora de campo. E ele soltou algumas frases que são assim, que deixa muito claro o quanto que ele sabe de futebol. A primeira é que ele colocou o Neymar entre os 5 melhores jogadores do país. Ele colocou que o Neymar no auge está entre os 5 melhores. Eu concordo com o Vampeta. Neymar no auge é um dos 5 melhores do país. Atrás apenas de Pelé, Ronaldo, Zico e Romário. Não tem jogador que seja superior ao Neymar. Nesse sentido de futebol, bola jogada. Em conquistas até tem alguns que ganharam Copa do Mundo, bola de ouro, mas futebol. Esses são aí os 4 que talvez superem o Neymar. E também ele falou sobre o Mbappé. Ele falou que o Mbappé estava sendo um burro ir pro Real Madrid, porque no PSG ele já tinha tudo e eventualmente o PSG ganharia a Champions League, que é o título que falta pro Mbappé. E o Mbappé foi pro Real Madrid de fato. E até o momento que o Vampeta falou se cumpriu, porque o Mbappé no Real Madrid, ele só conseguiu bons números, coisa que ele já tinha no PSG, inclusive os números dele no PSG eram melhores que o do Real Madrid. E conseguiu ser criticado muitas vezes, coisas que ele não era no PSG. Ninguém criticava o Mbappé no PSG, ele era praticamente intocável. Já no Real Madrid, a primeira temporada dele foi muito conturbada, a segunda até sendo melhor, ele tem números melhores, mas no geral ele não ganhou nada do Real Madrid, já tinha ganhado tudo no PSG. Então, até agora, eu particularmente, junto com o Vampeta, não entendi muito bem essa troca do Mbappé, trocar o PSG pelo Real Madrid. Não fez muito sentido, na minha opinião. Até porque ele já ganhou a Copa do Mundo. Então, o único título que falta pra ele, coletivo, é Champions e individual é Bola de Ouro. Mas eventualmente ele vai ganhar, porque honestamente ele não tem competidor. Em quarto lugar, eu vou colocar o VSR, ou Vitor Sérgio Rodrigues. Que é primeiro que ele é um dos caras que mais sabe de futebol, ele é uma enciclopédia do futebol, sabe muito, tem ótimos comentários. Eu vejo ele um pouco tendencioso às vezes pro lado do Real Madrid em alguns jogos, pro lado do... Eu acho que é mais pro lado onde tem brasileiro. Onde tem brasileiro ele é um pouco tendencioso. E tá certo que eu também sou. Então no time que tem um brasileiro eu vou ser um pouco tendencioso. Mas o VSR ele dá sempre bons comentários, tem sempre análises muito bem feitas. Inclusive ele fez um vídeo muito bom a respeito do caso do Flamengo com o Bruno Henrique. Então assim, ele sabe muito de futebol. É um cara que, do modo geral, embora ele seja tendencioso quando tem um brasileiro no time, o que é certo, você tem que ser tendencioso sim. Ele, no geral, ele é muito imparcial, é um jornalista muito bom. E também tem a nostalgia, eu lembro dele no PS2, no Bomba Pet, que usava um áudio da TNT, que era do André Henning, né? Por qual clube o Theo Silveira foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Falei agora há pouco, você lembra disso então? Do VSR já tava comentando naquela época, então assim, é um cara que eu gosto muito, acompanho o canal dele, então pra mim o VSR entra aí no top 4, no top 5, perdão, melhores comentaristas do país. Ele tá em quarto lugar. E em terceiro lugar, eu vou colocar aí o Fred Caldeira. Porque o Fred Caldeira, ele é o tipo de comentarista que eu seria se eu tivesse feito jornalismo e se eu fosse tão bom quanto ele é. Porque ele é muito imparcial. Ele faz comentários muito fáceis de entender. Ele explica de uma maneira que você entende muito fácil. E é legal você acompanhar o trabalho dele. Você vê que ele tem uma paixão muito grande pela Premier League em si. Ele tem uma paixão muito grande pelo futebol. Então é muito interessante você acompanhar o canal dele, porque ele não tem esse negócio de eu gosto mais de fulano, gosto não. Ele fala muito bem de que tem que falar. Por exemplo, há pouco tempo atrás ele estava lá exaltando o Aston Villa. Enquanto tem muita gente que fala mal do Haaland, por exemplo, que o Haaland é um atacante caneludo, que só sabe fazer gol, ele tá sempre colocando o Haaland no topo. Porque ele entende muito de futebol, ele acompanha ali o dia a dia. Ele gosta muito do que ele faz, é bem interessante. E ele ainda é amigo do Guardiola, então o cara é amigo do Guardiola, não tem como. E tem um bigode maneiro. O único motivo do Fred estar em terceiro é porque ele puxa pro lado do Manchester City. E todo mundo sabe que Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid é o inimigo de todo torcedor. Nenhuma pessoa de bom caráter torce para Manchester City, Bayern de Munique ou Real Madrid. Então o Fred tem esse desvio de caráter aí. Mas como comentarista ele é top demais, é um dos melhores do Brasil. Fica aqui no meu top 3, que não significa absolutamente nada também, né? Não significa nada, mas aí tá aí no meu top 3, caso se interesse, Fredão, você é 10.
10 não, você é 9 porque torce, tem lá, puxa a sardinha pro Manchester City. Aqui no Brasil você é Fluminense, isso aí não me interessa. Em segundo lugar, eu vou colocar o Marcelo Beckler. Embora eu acho que ele e o Fred tá no mesmo nível de comentários, tanto é que eles têm até um programa no TNT que é muito bom, inclusive, que é bem legal o programa deles. Eu vou colocar o Beckler acima do Fred Caldeira, porque ele tem alguns feitos maiores. Vou explicar. Por exemplo, quando o Neymar se transferiu para o PSG, se eu não me engano, ele foi o primeiro a noticiar isso. E o pessoal até zoou, falou que ele era maluco, que ele tava mentindo, não sei o que, blá blá. No final o cara tinha cravado certo. Então, o cara deu uma notícia bombástica em primeira mão. E a segunda vez que eu vi ele mitar de modo espetacular foi no 8-2 do Bayern de Munique para cima do Barcelona em 2020. Que todo mundo falando, o Barcelona tem Messi e tudo mais. E o Marcelo é torcedor do Barcelona. Isso que é interessante. O Barcelona tem Messi, Luis Suárez e tal. E ele falou, gente, esse é o confronto mais desequilibrado da... Não lembro se é das semis ou das quartas, agora vocês me perdoem. É o mais desequilibrado. E olha que tinha PSG e Atalanta, hein? Naquele confronto. Então veja bem. Ele falou isso e o pessoal até sai da calma e tudo mais, zoando ele. E no fim das contas foi bizarro. 8-2 pro Bayern de Munique. Então o cara sabe muito de futebol. E além do mais, por que ele vai estar acima do Fred Caldeira aqui? É porque ele sabe mais? Não. É porque ele torce pro Barcelona. E todo mundo sabe que os times do bem são da Europa: Barcelona, Liverpool e Borussia Dortmund. Se você torce para esses times, você é boa pessoa. E o Beckler é fã de Barcelona. Como ele é fã de Barcelona, ele tá acima do Fred Caldeira. E se eu quiser ir um degrau a mais, tem aquele vídeo dele, um fã de Messi contra, acho que é 10 fãs do Cristiano Ronaldo. E ele mostrou que o Cristiano Ronaldo é tão bom, mas tão bom que compara com o Messi. Ou seja, o cara é o GOAT dos comentaristas. Ou quase. Porque em primeiro lugar não podia ser outro. Vai ser uma dupla porque eles funcionam como dupla. Professor Serginho e craque Daniel. Se você que gosta de futebol não sabe quem é o professor Serginho nem o craque Daniel, você não gosta de futebol. Você não sabe nada de futebol. Eles são os comentaristas do Falha de Cobertura. Inclusive, o Fred e o Beckler, não posso provar isso, mas eles têm inspirações fortíssimas nesse programa para fazer o programa deles. Eu tenho aí essa teoria. Mas vamos lá, por que eles são a melhor dupla de comentaristas, os melhores comentaristas do Brasil? É simples, eles criaram termos que vão ficar aí na eternidade. Primeiro termo, a cebolização ou cebolinização do Samuel Lino. O que é isso? O Samuel Lino chegou com hype no Brasil, chegou com hype no Flamengo, foi até pra seleção depois de 2 jogos aí, que foi uma loucura total, né? Mas tudo bem. E aí ele percebeu que o Samuel Lino começou a jogar mal. E o que o Felipe Luiz começou a fazer? Colocar ele no banco. Ou seja, estava cebolinizando o Samuel Lino. Então esse é um termo que só os caras do Falha de Cobertura conseguem falar. Outro termo incrível: a contratação de desfalque. E quem são as maiores contratações de desfalque do Brasil? Neymar, Oscar, Lucas Moura. E é um termo que só esses gênios, esses craques do comentário brasileiro, do jornalismo brasileiro, poderiam dizer. E o melhor de todos, o troféu Lucas Mugni pro pior jogador do campeonato. Ou seja, só esses homens poderiam fazer isso. E se eu quiser ir além, eu posso dizer que eles criaram uma reflexão. É uma reflexão que eu vou até fazer aqui, parafraseando o professor Serginho, que é a seguinte: o Vasco é um time grande em má fase ou é um time pequeno que teve uma fase boa? Fica aí o questionamento, e é com esse questionamento que encerra aqui o vídeo do meu top 5. Seu top 5 é diferente? Comenta aí. Se você concorda, se você discorda, o motivo de você discordar. Eu acho que não há como você discordar disso, mas se você quer discordar, fique à vontade. Os comentários estão aí para isso. Abraço, tamo junto.